Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então vamos lá então, nós chegamos agora no terceiro bloco do nosso conteúdo, né? Nós estamos vendo aí as orações subordinadas, nós já vimos as subordinadas substantivas, as adjetivas, e agora são as orações subordinadas adverbiais, tudo bem? As orações adverbiais, elas têm mais classificações, são 9 classificações no total, tá? Só que a identificação dessas classificações é algo bem mais fácil, né? A gente vai perceber a circunstância que está sendo aí transmitida pelo período e a gente consegue identificar a sua classificação correta, tudo bem? Como nas outras aulas, vou colocar uns slides aí para vocês, tá? Com explicação e exemplos, tudo bem? E na próxima semana a gente tem a nossa aula online para tirar as dúvidas, tá bom? Então, começa a aula de português. Então, gente, olha só, nós vimos que as orações subordinadas substantivas exercem função sintática que o substantivo pode exercer, né? Que aí tem sujeito, objeto direto, objeto indireto, todas essas. Depois, nós vimos que as orações adjetivas são aquelas orações que exercem a função de adjunta de nominal, né? A função que o adjetivo exerce, tá? Já no estudo de orações adverbiais, nós vamos estudar aqui a oração subordinada, ela exerce uma função sintática de adjunta adverbial. Só que a diferença é que nós vamos tentar identificar a circunstância que esse complemento, que esse adjunto adverbial, ele está transmitindo na frase, tá? Como a gente sabe, o advérbio ele tem diversas ideias. Pode ser advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de negação. Nós veremos agora que a âmbito oracional, no estudo de orações adverbiais, a gente vai encontrar aí 9 circunstâncias diferentes, 9 tipos de circunstâncias diferentes, tá? Então, o primeiro slide aí vai listar para vocês todas essas classificações. Acompanhem aí. Então, olha lá, as orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial da oração principal. Podem ser temporais, quando exerce ideia de tempo, transmite para a gente uma ideia de tempo. Causais, quando essa ideia transmitida for uma ideia de causa. Concessivas, as concessivas é a ideia de concessão, é quando tem uma situação contrária, uma situação inesperada, tá? Eu vou explicar para vocês cada um deles. Consecutivas, que transmitem ideia de consequência. Finais, transmitem ideia de finalidade, objetivo, propósito. Proporcionais, proporção. Comparativas, comparação. Conformativas, conformidade. E condicional, exerce ideia de condição. Tudo bem? Então, nós vimos agora aí as 9 classificações possíveis. Pô, é muita coisa 9, não é pouco, tá? Mas são fáceis. Quando a gente consegue captar a ideia que principalmente a conjunção está exercendo, fica muito mais fácil da gente identificar a classificação correta. Tudo bem? Então, vamos para o primeiro tipo aí. São as temporais. Olha lá, temporais. Estabelecem ideia de tempo. Olha as conjunções. O que está em verde aí no slide são as conjunções que exercem ideia de tempo, que transmite para a gente uma ideia de tempo, tá? Quando, enquanto, antes que, depois que, logo que e por aí vai. São muitas conjunções. E embaixo eu tenho 2 exemplos com uma dessas conjunções aplicada aí para vocês entenderem essa relação de tempo. Sou Vascão desde que nasci. Então, olha só, nessa primeira frase, nós vemos que a conjunção desde que estabelece uma ideia de tempo, né? Quanto tempo que eu sou Vasco? Desde que eu nasci. Então, nós temos aí uma conjunção ligando 2 orações e subordinando a segunda oração uma ideia de tempo, tá? Segunda frase. Assim que eu ganhar na Mega, sairei do país. Quando que eu sairei do país? Assim que eu ganhar na Mega Sena. Então, nós temos também aí uma outra conjunção estabelecendo ideia de tempo, tá? Vem para cá. Gente, uma dica para vocês. O primeiro passo que a gente tem que fazer para identificar a classificação da oração adverbial é localizar a conjunção,
tá? Através da conjunção, a gente consegue identificar qual é a ideia que está sendo expressa na frase. Caso ainda não seja possível a gente ter um panorama da classificação correta, faça a leitura da frase inteira e aí procure identificar a ideia que está sendo estabelecida, tá? Então, por mais que tenha 9 classificações, as orações adverbiais, ela trabalha muito mais com a semântica do que com a estrutura. Então, isso facilita o nosso entendimento. Vamos para outra classificação. Causais exprimem a ideia de causar. Mais uma vez, o que está em verde são as conjunções. Porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que, e por aí vai. Mais uma vez, 2 frases como exemplo para a gente identificar. Vou embora mais cedo, já que estou cansado. Então, a gente percebe aqui, ó, já que estou cansado, é a causa da primeira oração. Vou embora mais cedo. E essa ideia de causa está sendo aí estabelecida pela conjunção, uma conjunção causal. Segundo exemplo, como estou com fome, vou comer. Então, a causa de eu ter ido comer é eu estar com fome. Então, nós temos aí um exemplo agora de causa. No exemplo anterior foi tempo, as conjunções estabeleciam a ideia de tempo, e agora ideia de causa. Volta para cá. Uma coisa importante, algumas conjunções, elas exercem mais de uma circunstância dependendo do contexto que ela está inserida. Então, por exemplo, nós podemos pegar a conjunção como e nós vamos ver que ela pode ser uma conjunção causal, uma conjunção comparativa, até mesmo uma conjunção conformativa. Então, o corpo da conjunção, para a gente, pouco importa. O que vai importar para a gente, na verdade, é a relação de ideia que a conjunção está estabelecendo entre as duas orações, tá bom? Por isso que eu falei, se ao fazer a leitura, se ao fazer a identificação da conjunção, a gente ainda não conseguir identificar qual é a classificação correta, dá uma lida na frase com calma e procura identificar a ideia que está sendo expressa ali, tá? Terceira classificação são as concessivas. Admitem uma contradição ou um fato inesperado. Conjunções concessivas, embora, ainda que, apesar de que, se bem que e outras que estão escritas aí. Exemplos. Embora tenha estudado muito, não foi aprovado. Então, gente, olha como é que funciona as orações concessivas. A gente espera de uma pessoa que estuda muito a aprovação. Nesse caso, aconteceu o contrário. Embora tenha estudado muito, não foi aprovado. Isso é uma ideia concessiva, tá? É uma contradição, é um fato inesperado. A gente espera, o normal de uma pessoa que estuda diariamente é a aprovação. E não foi o que aconteceu aqui. Então, isso é uma ideia de concessão, uma oração concessiva. Outro exemplo. Por mais que tenha juntado dinheiro, ainda era pobre. Então, olha só, mais uma vez nós temos um fato inesperado aqui. Quem junta dinheiro, né, pode não ser rico. Pobre não vai ser, tá certo? Então, as concessivas, elas se estabelecem dessa maneira. Uma outra dica para vocês aqui, ó, para a gente tentar dinamizar o nosso estudo, tenta decorar pelo menos uma conjunção para cada classificação. Por exemplo, as concessivas, embora. As causais, porque. As temporais, quando. Procura sempre identificar uma conjunção, pelo menos, para cada classificação. Porque na oração, na frase, se você fizer a substituição por esta conjunção que você sabe, fica mais fácil o entendimento. Você consegue identificar a relação estabelecida ali. Tudo bem? Então, tenta, pelo menos, decorar uma conjunção para cada classificação. Geralmente, a primeira conjunção que está nos nossos slides é aquela conjunção mais usual, mais recorrente. Então, essa que vocês deveriam fazer a associação, tá? Vamos para a próxima. As consecutivas estabelecem uma ideia de consequência. Aqui não está escrito, mas a principal conjunção é que, tá? Aí depois tem de sorte que, de modo que, sem que, de forma que, enfim. Exemplos. É feio que dói. Então, olha só, gente.
nós temos aí a oração que dói sendo uma consequência da feiura do pobre rapaz, né? É tão feio que dói. Então, nós temos aí uma ideia de consequência estabelecida pela conjunção que, tá? Outro exemplo. Apanhou tanto que perdeu a fala. Qual foi a consequência do cara ter apanhado tanto? Ele ter perdido a fala. Tudo bem? Então, a conjunção que é uma conjunção consecutiva. Vamos fazer a substituição por uma outra conjunção consecutiva. Olha lá. Apanhou tanto de forma que perdeu a fala. Então, a gente fazendo a substituição de conjunções, a gente consegue identificar a mesma relação de sentido, tá? Então, façam isso, decore uma conjunção de cada classificação que vai dar bom. Vamos logo para outro slide aqui, ó. Orações finais exprimem a ideia de finalidade, propósito, para que, a fim de que, etc. 3 exemplos para a gente identificar a relação de finalidade. Estudo para ter uma vida melhor. Então, essa conjunção para, ela está mostrando a finalidade dos meus estudos, né? Qual é a finalidade de eu estudar? É eu ter uma vida melhor. Então, isso é a ideia de propósito, finalidade e oração final. Outro exemplo. Deu uma flor a fim de conquistar a moça. O objetivo dele ter dado uma flor era conquistar a moça. Finalidade. Treino muito para que eu tenha uma boa saúde. Faltou um A aí, né? Treino muito para que eu tenha uma boa saúde. A finalidade de eu treinar muito é ter uma saúde boa. Então, nós vimos aí ideia de finalidade. Não tem jeito, gente. Tem que ler uma por uma, tem que ver o exemplo, tá? E, se possível, fazer aquilo que eu disse. Decora uma conjunção e as coisas ficam mais fáceis. Vamos para a próxima. Proporcionais passa uma ideia de proporção, à medida que, à proporção que, ao passo que, e por aí vai. 2 exemplos. Quanto mais ela falava, menos ele ouvia. Então, nós temos aí uma ideia de proporção, para mais e para menos, né? Quanto mais uma pessoa falava, menos a outra pessoa ouvia. Tudo bem? Próximo exemplo. Ficava mais inteligente à proporção que estudava. Então, ó, quanto mais ele estudava, mais ficava inteligente. Agora é proporção, né, de mais. Então, nós temos aqui, através dessas conjunções, uma ideia sendo transmitida como a proporção é feita, né? Como os exemplos de proporção que a gente conhece, seja para mais ou para menos, tá? Próxima. Comparativas. Essa é fácil, estabelece uma ideia de comparação. Como, assim como, tal como, tanto como e outras que está de verde aí, estão de verde, vocês conseguem visualizar. Exemplos. Jogo bola como o Messi. Então, aqui nós temos uma comparação. Estou comparando o meu futebol com o futebol do Messi. Para ter uma comparativa, para ficar mais fácil o entendimento, a gente precisa ter dois pontos para comparação. Pessoas, coisas, ideias, enfim. Tá? Então, as comparativas, sem dúvidas, são as mais fáceis da gente identificar. Outro exemplo. Sou tão bonito quanto o DiCaprio. Então, a gente está comparando aqui a beleza de uma pessoa com a beleza do autor Leonardo DiCaprio. Então, a comparação sempre vai ser necessária, a presença de duas pessoas, duas coisas, duas ideias. A comparação só pode ser feita entre duas coisas distintas, nesse caso, iguais, semelhantes, né? Próxima. As conformativas expressam a ideia de conformidade. As conjunções estão em verde aí. Exemplos. Conforme diz a receita, fiz o bolo de cenoura. Então, eu entrei em conformidade com a receita do bolo para que eu fizesse um bolo de cenoura, tá? Isso é uma oração conformativa. Próximo exemplo. Segundo pesquisa, a miséria aumentou no Brasil, tá? Volta para cá. Gente, um segredo para vocês sobre as conformativas. Às vezes, na maioria das vezes, quando a gente substitui pela expressão de acordo, a gente consegue ter uma ideia de conformidade. Tudo bem?
Igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês agora. Segundo pesquisa, de acordo com a pesquisa, a miséria aumentou no Brasil. Então nós temos a ideia de conformidade através dessa expressão também, de acordo, tá? Gente, a última, condicionais, exprimem ideia de condição. Exemplos: você vai à festa se lavar o banheiro. Sempre tem uma condição, né? A condição de eu ir à festa é se eu lavar o banheiro. Outro exemplo: ficará de castigo a não ser que peça desculpas. Então nós temos aqui uma outra ideia de condição. Se a pessoa pedir desculpas, não vai ficar de castigo. Terceiro exemplo: será reprovado a menos que estude. Então nós temos aí mais uma ideia de condição, tá? Vem para cá para finalizar. Então, gente, não tem segredo, tá bom? A gente precisa identificar, a gente precisa, na verdade, entender o conceito de cada classificação. Nós precisamos associar as conjunções e verificar a ideia que está sendo expressa na frase. E isso a gente só faz com exercícios. Justamente por isso, vou enviar para vocês no grupo aí uma bateria de questões para que vocês consigam identificar a classificação da oração adverbial de forma correta. E na aula de revisão, a gente corrige e comenta esses exercícios. Tudo bem? Então, a aula de português termina por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.